Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Nesta edição do Simplifísica, o professor Gerardo Martinez, do Instituto de Física da URGS, fala sobre o desenvolvimento da física quântica através dos anos e sobre sua relação com a matéria. Eu sou dos que aboga que a quântica deveria ser ensinada no colégio já. Isso porque já tem um século de história de recopilação de informação de quântica. O mundo atual, tecnológico, é muito mais quântico que clássico. Esse computador, esse projetor, esse gravador de vídeo, esse microfone. Bom, talvez esse microfone ainda é um aparato clássico. O aspecto que está no quadro ali é um arco-íris. E a pergunta que eu faço é: existe o arco-íris? Essa é uma pergunta que se faz um físico quântico. Se colocamos o observador um pouco uns 10 metros para a direita, esse arco-íris vai aparecer em outro lado. Ou seja, o que é o arco-íris realmente? Ele existe independentemente do observador ou não? Quando a gente leva muito a sério a mecânica quântica, diz categoricamente que se não tivesse observador aí, não teria arco-íris. Um dos postulados assim mais chocantes da mecânica quântica é a questão do observador e a realidade. Talvez você pode se perguntar filosoficamente, mas então o arco-íris existiria mesmo assim, sem observador? Bom, essa é a grande diferença entre a física clássica e a física quântica. Enquanto a física clássica dá por garantido a existência dos objetos reais, independente do observador, a física quântica, diz o contrário. O fato de observar a natureza é que cria uma realidade. Chama-se essa área nova teoria da informação quântica, e se baseia num fato encontrado por John Bell em 1964. E ele, na sua desigualdade de Bell, ele faz essa conta que eu tirei, porque era difícil de explicar, que dá por resultado, quando você faz a conta, um valor máximo de, vamos dizer, 2, por dar um número apenas. Quando foi feito o experimento, a natureza entregou um valor 2,5. Essa chamada desigualdade de Bell era feita na hipótese que os experimentos que A e B tinham feito ainda não tinham feito, então não tinham as medidas feitas, já não tinha o número. Então, essa hipótese de supor que uma quantidade física tinha um valor determinado pré-existente anterior à medida é que leva a uma contradição. E essa contradição é baseada na hipótese de que o observador define uma realidade a observar o arco-íris. Isso levado na quântica, disse o John Bell, significa que tinha alguma coisa errada com pressupor que as coisas têm um valor definido antes de ser medido. Eu quero mostrar o experimento considerado como o mais bonito experimento jamais realizado pela revista Physics World em setembro de 2002. Este experimento consiste em jogar elétrons, que são partículas, por um anteparo que tem duas ranhuras. E o resultado que você tem aqui do lado atrás do anteparo é um espectro de interferência, um espectro de linhas brancas e mais claras e mais escuras, que pode ser entendido como um padrão de intensidade. Ou seja, essas partículas chamadas de elétrons, na verdade, enquanto iam passar por uma dessas duas fendas, eles
tinha um sinal de trânsito que era desse tipo. Na bifurcação quântica, tome as duas pistas simultaneamente. Isso uma partícula como eu, por exemplo, não posso fazer. Ou saio pela porta ou não saio, né? Agora, se tivesse duas portas, como é que eu vou passar pelas duas portas ao mesmo tempo? Isso eu não posso fazer. Os elétrons fazem. Voltando um pouco à teoria ondulatória, que todo mundo conhece, a teoria ondulatória da luz. Este é o experimento de Jung de duas fendas. Quando você tem um feixe de luz pelo qual passa por um buraquinho pequeno para fazer ele coerente, e depois essa luz coerente, que são esses arcos, essas frentes de onda que vão avançando com velocidade constante, encontram outro anteparo com dois buraquinhos, então diz a teoria do Jung, por cada um dos buraquinhos saem frentes de luzes que interferem. E essa interferência apresenta máximos e mínimos, como está desenhado aqui. Quando dois frentes de onda, por exemplo, nesse amarelo ali, que diz máximo, se encontra o que vem da esquerda, o que vem da direita, o S1 e S2, os dois estão somando a luz construtivamente. Mas se um chega com um máximo e outro com um mínimo, então há uma interferência destrutiva, porque um dos feixes está com um máximo, outro com um mínimo, a soma disso é zero. Essa é a teoria ondulatória da luz, esse é o experimento, com partículas. E esta é a comprovação experimental do que eu estou falando. Aqui foram jogados, nestas 5 figuras, um feixe de elétrons com 7 elétrons, com 100 elétrons, com 3.000, com 20.000, com 70.000 elétrons, passando por dois buraquinhos, assim, duas ranhuras verticais. O que você observa é claramente um padrão de interferência. Como é que uma partícula pode passar por duas ranhuras ao mesmo tempo? Somente se a partícula fosse uma onda. Isso significa que o elétron, então, é uma onda. E quando você faz um fio elétrico e conduz corrente com eles, esses elétrons se comportam como partículas. E quem domina, quem vai lhe dizer que se é partícula ou que é onda, é o experimento que você faz. Na hora de fazer uma medida de corrente elétrica, são partículas. Na hora de mandar eles por duas fendas, eles se comportam como ondas. Isso na física quântica chama-se dualidade onda-partícula. Atualmente a física quântica o que descreve é um sistema descrito por uma função de onda que se comporta em alguns casos como partícula, em outros casos como onda. Essa teoria é a física quântica. Ela surgiu com o alemão Max Planck, quando tentou entender o espectro das caldeiras. Quando você quer ver a temperatura de uma caldeira, faz um buraquinho muito pequeno, de maneira que não escape todo o calor da caldeira. A ideia é medir a temperatura que está a caldeira, faz um buraquinho, pelo buraquinho sai luz. Se a luz está alaranjada ou vermelha, ainda não está muito quente. Quando ela começa a ficar amarela e depois começa a ficar azul, então a temperatura aumentou. Existe uma relação entre as cores e a temperatura. Só que havia um conflito na época que quando vai a temperaturas muito maiores ainda, que é a região de ultravioleta, o espectro de emissão da caldeira decai para zero. E aquilo era naquela época chamado de catástrofe ultravioleta. E o Max Planck resolveu esse conflito indo contra seus professores, contradizendo as teorias de Rayleigh-Jeans. Ele tinha que fazer uma integral de espectro de emissão da caldeira. Em lugar disso, tomou uma série discreta. Em lugar de integrar o f de x a de x, somou os f de xn. E n igual a 1, 2. Essa mudança foi a que lhe deu certo com o espectro da caldeira. E esse experimento chama-se a radiação do corpo negro. A partir daí surgiu a mecânica quântica, porque isso era equivalente a pensar que num balde quântico, um balde clássico, quando você enche um balde com água, o nível da água vai subindo continuamente. Quando você pega um balde quântico, e baldes quânticos existem em qualquer lugar, inclusive no meu celular,
se esse balde é suficientemente pequeno, digamos, de alguns nanômetros, 10 nanômetros, 100 nanômetros, e você começa a encher com elétrons, o nível dos elétrons não vai subindo continuamente como um balde clássico, vai subindo por degraus. E esses degraus quânticos é o que deu o nome à física quântica, esses estados quantizados. E esse é o resultado de você pegar um elétron e tentar aprisioná-lo, localizá-lo numa região muito pequena do espaço, como 10 nanômetros ou 5 nanômetros. O que passa é que, em lugar de ser um contínuo de água, ele vira níveis discretos. Bom, é tão corriqueiro o fato de que os elétrons são ondas que existe o microscópio eletrônico. À esquerda temos um microscópio eletrônico, à direita um microscópio óptico. A diferença entre um e o outro é que no óptico você usa luz e lentes, enquanto no microscópio eletrônico você joga elétrons em lugar de luz. E as lentes condensadora, a lente objetiva, são eletroímãs. Aqui vocês têm numa das figuras do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, esse objeto branco ali entre os glóbulos vermelhos é o Trypanosoma cruzi, o que dá origem à doença de Chagas. O fato de poder vê-lo e saber como ele se comporta, o mês passado foi proposta a primeira vacina tentativa do tratamento de doença de Chagas. Não sei se vocês sabem que o planeta está infectado com o Trypanosoma cruzi e não tem tratamento, não tem vacina. Bom, esse é um dos usos do microscópio eletrônico, esse é um dos usos da física quântica atualmente na saúde. A mecânica quântica o que faz é descrever as partículas como ondas de probabilidade. As ondas de luz são campos elétricos e magnéticos, estão embutidos dentro da onda luminosa, dois campos que vão vibrando simultaneamente, produzindo a onda e se propagando se vão autorreproduzindo na direção de propagação. O crescimento do campo magnético gera, por sua vez, um campo elétrico mais para frente, uma coisa que vai e volta entre campo elétrico e magnético, e essa é a propagação. Bom, isso é a luz. Enquanto as ondas da matéria não são uma onda acompanhante da partícula. Isso na época dos anos 40, havia uma discussão sobre o que são essas ondas que foram observadas ali no espectro eletrônico. Então, naquela época se chamava a onda piloto, ou seja, uma onda que acompanhava a partícula que dizia por aqui, uma onda que governava o que o elétron ia fazer. Essa interpretação de onda piloto foi descartada e a hipótese que se fez, isso eu estou falando no intervalo durante a Segunda Guerra Mundial. A pesquisa em física quântica estava em seu apogeu, entre os anos 30 e 45. Bom, estava tão em seu apogeu que o resultado para acabar com a Segunda Guerra Mundial foi a produção da bomba atômica, que nada mais é que a aplicação da física quântica aplicada aos núcleos. Então, ondas de probabilidade. Quando você... Essas ondas, bom, se são ondas, então tem extensão espacial. E tem, então, um comprimento de onda, que a gente chama de lambda aqui. Essa teoria prediz que as partículas quânticas, ou seja, as partículas microscópicas, como o elétron, por exemplo, o próton, ela não tem uma trajetória bem definida. Primeiro porque a física quântica, como eu tinha dito para vocês, cria a realidade quando mede. Portanto, a única realidade permitida é aquilo que pode ser medido. Nesse sentido é que os quânticos dizem que a medida cria a realidade. Quando falei do balde quântico, em que você
constrange as partículas a viver numa região muito pequena do espaço. As energias são discretizadas e, além do mais, se você tenta reduzir o espaço onde eles vivem, esses níveis de energia sobem ainda. Sobem, inclusive, como 1 sobre a distância ao quadrado. Ou seja, inclusive pode ir para o infinito, se a distância ao quadrado que está no denominador vai para 0. Isso significa que, na hora que você tenta localizar um elétron, sua energia explode. Isso chama-se o princípio de incerteza de Heisenberg, e entender esse conceito de que a partícula não ocupa um lugar no espaço é o caroço da física quântica. Durante a Segunda Guerra estava se desenvolvendo, foi o auge do desenvolvimento da física quântica. E se trabalhava a maior parte em casa. E Bohr e o Einstein eram muito amigos e mantiveram uma amizade pelo resto da vida, mas diferiam nas suas ideias sobre a física quântica. O Einstein é o inventor da teoria da relatividade, um físico clássico. Seu objetivo foi superar Newton, ele fez com creces com a sua teoria da relatividade. E Bohr já estava desenvolvendo esta história. As ondas de probabilidade foi na sua casa, em Copenhague, que foi um acordo entre os físicos, assim chama-se as conferências de Solvay. E das decisões que foram tomadas, uma delas foi a interpretação probabilística. Foi necessário tomar uma decisão sobre o caráter probabilístico dessas ondas. O módulo da função de onda quadrado tem interpretação da probabilidade de presença do elétron se você multiplica por um elemento de volume. A probabilidade em um ponto é 0. Você tem que encontrar a probabilidade em um certo intervalo. Não é que seja 0, é que a probabilidade em um ponto chama-se densidade de probabilidade. Ainda tem que multiplicar pelo elemento de volume para ter a probabilidade de encontrar numa certa região. Então, se você integra essa função de onda quadrada sobre todo o espaço, isso tem que dar 100%. O elétron está em algum lugar no universo. Então, a função de onda, além de ser uma onda de probabilidade, tem que estar normalizada. Essa interpretação probabilística foi Max Born que sugeriu que a função de onda tenha caráter probabilístico numa dessas conferências de Solvay. Bom, essas partículas, então, que são descritas por ondas de probabilidade, o interessante é que elas podem ser criadas e podem ser aniquiladas. Uma partícula pode ser destruída e perder completamente o rastro e virar 0, não existir mais. E a partícula pode ser criada do nada ou ir para o nada. Nesse belo exemplo, ela é uma câmara pressurizada de hidrogênio a altas pressões. É uma chapinha assim, bem fina, que é atravessada por um campo magnético muito intenso, perpendicular à chapinha. E aqui você tem vários processos, um deles é que eu vou mencionar, esse que está aqui. Quando você tem uma partícula carregada com carga negativa, como é o elétron, ele, num campo magnético, ele faz um círculo. Então, uma dessas duas partículas é um elétron. E o círculo tem a ver com o tamanho da massa. Então, aqui não são círculos, são espirais. Porque à medida que vai avançando a partícula no gás de hidrogênio pressurizado, vai criando essas bolhas e deixando para trás essa traça e perdendo energia. Só que aqui tem também uma partícula de carga oposta e mais ou menos da mesma massa. Esse processo pode ser entendido como um fóton que vem por aqui, que choca contra o nada e cria um par elétron-antielétron. Tá, esta é uma das equações que eu tenho para lhes mostrar. Esta é a equação que governa as funções de onda de probabilidade do elétron. Quando você passa para a mecânica quântica, em lugar de calcular quantidades como a energia total, você calcula um operador de energia que é aplicado à função de onda
vai dar essa derivada temporal da função de onda. Apenas quando eu resolvo a equação de Schrödinger independente do tempo, então o lado direito é a energia vezes a função de onda. E assim que se encontra a energia associada a essa função de onda. Por exemplo, joga um carrinho na montanha-russa, você sabe que se está muito alta na montanha-russa tem uma grande energia gravitacional. Quando ele vai caindo, tem pequena energia gravitacional, e se o sistema conservativo, ou seja, se as rodas que seguram o carrinho na montanha-russa não tem muito atrito, então a energia gravitacional que tinha aí vira quase toda a energia cinética quando está lá embaixo. A partir daí, então veio toda a operacionalidade da física quântica, os resultados fundamentais foram interessantes. O átomo de hidrogênio, que é um próton e um elétron ao redor, porque, na verdade, o átomo de hidrogênio é esse elétron circulando ao redor do próton, mas o elétron no átomo de hidrogênio não está circulando, não está girando. Ele está paradinho. Quando uma onda viaja, se você joga um elétron no espaço, essa vai ser uma onda viajeira. Vai ter ondas, como mostrei ali, essa onda, e os nós estão indo no espaço com a velocidade da propagação da onda viajeira. Mas se é uma onda estacionária, como não vai para nenhum lugar, os nós estão fixos. Isso é os sucessos da mecânica quântica aplicados a um potencial coulombiano atrativo e resolvido, então, a equação de Schrödinger que mostrei ali. Toda essa técnica que a gente ensina no primeiro curso de física quântica, resolve átomos de hidrogênio, mostra que os orbitais deles são estados estacionários, ou seja, o elétron não está se movendo, só está vibrando com nós fixos. O Bohr, com seu átomo de Bohr, que era um sistema planetário, que fixou as ideias de todas as agências financiadoras de que o átomo é um núcleo e o elétron circulando, ele imaginou um modelo planetário da cabeça, porque ele não foi medir que o elétron estava girando. Então, não. O mais notável é que essa ideia errada dava conta do nível menos 13,6, menos 3,4, menos 1, tudo certinho dessa primeira coluna. As linhas que estão ali, azuis, marrom e verde, são transições eletrônicas. De quando um elétron transita de um nível orbital, e só pode transitar desde que a diferença do L antes e depois seja mais 1 ou menos 1. A tabela periódica foi simplesmente tomar o átomo de hidrogênio e multiplicar por Z quadrado, ou seja, número atômico. Tenho Z prótons agora no núcleo e Z elétrons orbitando. Então as energias ali são multiplicadas por Z quadrado e dá perfeito. E a tabela periódica, então, com esses Z, se completou com esse modelo, resolvendo a equação de Schrödinger do átomo de hidrogênio, multiplicando por C quadrado. E essa é a tabela periódica. Esse é o grande sucesso da física quântica, que é explicar os elementos químicos, a partir de princípios muito básicos. Uma função de onda que resolve para toda a tabela periódica. O senhor Stern e Gerlach, em 1922, fazendo esta experiência muito simples. Vamos colocar um forninho com átomos de prata. Esses átomos de prata têm na borda um elétron sobrando lá em cima. Então, os átomos de prata se comportam como se tivesse esse elétron para estreitar as mãos qualquer que encontre, primeiro que nada. Esse elétron, então, ele se passa por um campo magnético que tem os polos assim irregulares, um tipo canoa e outro tipo cunha. O resultado é que aparecem duas manchas, cima e embaixo. Quando o elétron se descobriu isso, em seguida Stern e Gerlach começaram a coçar a cabeça de que se tratava, porque classicamente se esperava uma mancha contínua no ponto de cima e no ponto de baixo. O que esse experimento diz é que a interação esse elétron que está saindo do forninho com o campo magnético tem seu momento magnético. Átomos, material magnético interage com o campo magnético através de momento magnético. E momento magnético ele é algum vetorzinho que ou se orienta na direção do campo ou se orienta na direção oposta. Na verdade, quando tem um campo magnético, ele se orienta na direção do campo.
E se o campo é irregular com essa canoa, essa cunha, além do mais, deflete, ou seja, sobe ou desce, dependendo se o momento é para cima ou para baixo. Como estou largando eles de um fornilho, os átomos de prata daí, eles estão vindo em todas as direções possíveis, classicamente. Mas não. Eles só vêm em duas possibilidades. Ou eles vêm assim, ou eles vêm assado. Bom, o fato que ele tem um momento magnético para cima ou para baixo pode ser explicado pelo spin do elétron. O spin do elétron só pode ser para cima ou para baixo. E a física clássica quântica, até esse momento, com Schrödinger, a equação de Schrödinger, não previa a existência do momento magnético intrínseco do spin. Esse momento magnético não pode ser todo contínuo, assim, de cima a baixo, ou seja, o imãozinho que a gente imagina que tem o elétron ali dentro, não pode girar continuamente como um objeto clássico. Ou ele está assim e nada no meio. Ele está quantizada sua posição espacial. Ou seja, o spin é a primeira demonstração que o espaço é quantizado. Aqui está a foto à esquerda do Sr. Schrödinger e à direita o inglês Paul Dirac. Os dois ganharam o prêmio Nobel em 1933. Um pela equação de Schrödinger que descrevia o aspecto espacial da função de onda e o Dirac por dar uma interpretação da existência do spin do elétron ao juntar a física quântica com a teoria da relatividade. O resultado dessa proposta dele, em lugar de função de onda ser uma função de x, y e z ou de r, θ, φ, ele é função. Em lugar de ser somente uma função, são 4 funções. E essas 4 componentes dão conta do spin do elétron, 2 das componentes dão conta do spin do elétron, e as outras 2 componentes que sobravam são da antimatéria, do antielétron, do positron. O que é antimatéria? A antimatéria é o seguinte: você sabe da equação de Einstein, M é igual a mc². Se você tem um elétron, a massa desse elétron vezes c² é a energia em repouso que ele tem. Então, entre 0 e mc² não tem nada. Uma antimatéria, um positron, é um bicho que mora abaixo de igual a 0, abaixo do vácuo. E tem uma energia igual a menos mec². Então, se você consegue um fóton de 2 vezes mc², esse fóton bate ali em 0, no nada, e como tem energia suficiente para polarizar o vácuo, essa é a palavra correta, então essa polarização do vácuo dá origem a um elétron e a um positron. Então a descoberta teórica do Dirac da antimatéria tem a ver com isso. Não só tem spin, cada um deles, como tem cada partícula tem sua antipartícula correspondente. E essa antipartícula é um universo que a gente não vê, apenas quando um fóton consegue tirar um positron daqui e vem junto com um elétron. Que a antimatéria é uma realidade, assim palpável, está no experimento de PET, que é um experimento que se faz, um exame médico que se faz para diagnóstico de câncer na coluna. O problema da carência dessas coisas é que você tem que fabricar radioisótopos de vida curta, fazer o paciente tomar esses radioisótopos que são danosos, são prejudiciais para a saúde, mas eles duram 100 segundos. Ou seja, eles vão e se instalam nos tecidos cancerosos e faz uma análise de PET. Esse radioativo que ele toma, ele está emitindo partículas alfa, beta e gama. Gama são luz na frequência gama, muito intenso. E então, esses raios gama são tão poderosos que são da energia da ordem de 2 mc². E esse radioisótopo que você toma tem tendência, na glicose daquele que você bebeu, tem tendência a se fixar na glicose de um tumor. E nas regiões em que está a glicose com esses raios gama, produz um próton, um positron e um elétron com a emissão de 2
raios gama que são emitidos em direções opostas. E o resultado é que este anel, então, você detecta sincronicamente um fóton e seu oposto. Como eles foram emitidos no mesmo lugar, a diferença de tempo, note bem, com alguns poucos metros, uma pequena diferença de tempo, você consegue saber quase que milimetricamente onde foi emitido esses dois raios gama e em que concentração. Com essa concentração, você faz um mapa com um programa de computação e detecta, então, radiações anômalas e, bom, aí treina médicos ou paramédicos que consigam ler esses padrões para ver se é um tumor benigno, maligno, etc. A partir daí, essa disciplina chama-se eletrodinâmica quântica, que é descrita com diagramas de Feynman. Aqui você tem um diagrama de Feynman dessa eletrodinâmica quântica. Duas partículas, um elétron e um positron, são aniquilados aqui e criam dois fótons, que é o experimento do PET. Há novas propostas de teoria de unificação, como a grande unificação, a GUT. Dessas quatro forças, a nuclear forte, a nuclear fraca, a eletromagnética e a gravitacional, se conseguiu unificar as eletromagnética com a eletrodébil, ou seja, uma que funciona fora do núcleo e uma que atua dentro do núcleo. A física quântica atualmente é conhecida, ela lida com os problemas quânticos onde as razões de incerteza e onde a trajetória da partícula deixa de ser quântica e você vê ela no balde ali, etc., se manifestam na física do pequeno, a nível de nanômetros e menores, ou seja, na física nuclear é completamente descrita pela física quântica. A pergunta é, da quântica para a gravitação, existe em algum momento, como é que funciona? Como é que funciona a quântica ali embaixo e a grande distância existe só a clássica? Se houvesse uma escala que diga a partir daqui é válida as ondas de probabilidade, daqui para cima existe uma... seria muito errado. Então há algo na física que ainda não conhecemos, que o pessoal chama de coerência quântica. O conflito talvez tenha a ver com a radiação de fundo. Vocês sabem que existe uma radiação de fundo de 3 graus Kelvin, que são fótons. Então, se o tamanho do objeto é muito grande, há uma grande probabilidade que fótons estejam atingindo ele, então faça que a coerência quântica se perca. Outro conflito, a tal da flecha do tempo. Por que existe uma assimetria entre o passado, o presente e o futuro? Este é um conflito de colocar a mecânica quântica dentro do contexto da gravitação, que descreve a cosmologia, o universo. A visão convencional que se tem do tempo é que o presente divide o passado do futuro. Aqui eu tenho a trajetória da Terra e a sua Lua orbitando. Então a Lua vai fazendo um saca-rolhas ao redor da Terra e a superfície plana que está ali é o presente que vai avançando do passado para o futuro. Ou seja, a linha do tempo no universo se move com relação a quê? Quem que está fazendo essa medida? Alguém fora do universo. Porque para poder dizer que o presente está se movendo, você tem que dizer que se moveu, né? Tem que colocar uma régua e medir o tempo quando passou de aqui a aqui. Essa é uma contradição quântica da questão da medida. Só tem uma medida só tem uma realidade se você realiza uma medida. Então esse é o conflito da flecha do tempo. A outra hipótese é supor que todos os tempos são iguais, não tem nada se movendo. Essa hipótese é aceita por alguns. A história aí termina no enredo seguinte. O universo, ele tem que... Todas as coisas são referidas internamente dentro do universo. O próprio Einstein dizia, você não pode definir o estado de repouso absoluto, só pode medir se algo está se movendo com relação a mim. Essa teoria, que é a teoria da relatividade, que
chama-se relatividade porque não existe o movimento absoluto que o Newton tinha pensado. É o grande aporte do Einstein para formular a teoria da relatividade, que aplicado aqui diz tudo que você mede é relativo a algum instrumento de medida dentro do universo. Então a pergunta é, bom, o que ocorre fora do universo? O fora, o que é o fora? Esse instrumento que está aqui é o detector Atlas, do LHC do CERN. Este aparelhinho, essa mesinha que está aqui, que está lá no fundo, é mais ou menos o tamanho de um ser humano. Ou seja, o detector é um prédio de 10 andares. Isto é chamado da Catedral do Reducionismo. Ali foram investidos bilhões de dólares para fazer a detecção do bóson de Higgs. A outra possibilidade é a teoria da emergência. A teoria da emergência, em parte, se deve a um pontapé inicial do Phil Anderson, professor de Princeton, cuja máxima é essa que está aí. O todo é mais que a soma das partes, não é uma coisa filosófica. O todo ser mais que as partes significa que cada parte, analisada por separado, que é a ideia do reducionismo, vai dar uma interpretação do todo. O que ele, com essa máxima e o artigo que ele publicou na revista Science, ele deu origem à teoria de sistemas complexos. E que diz o seguinte: o todo pode ter coisas a mais do que as suas partes. E um dos exemplos é o efeito Hall quântico fracionário, que é um tema que estou começando a estudar agora, baseado neste experimento em que se detectaram esses platôs, aí, esses platôs muito bem definidos, independente da amostra, da desordem, do formato, do tipo de material com que foi composto, esses platôs estão bem definidos e eles são atualmente descritos por partículas que têm carga 1/3. Essas partículas que não existem no metal quando você compõe o metal, porque você compõe o metal se de alumínio com átomos de alumínio. Joga alumínio num cadinho, bota numa fundição, joga numa plaquinha, faz o estudo de Hall. E em lugar de obter átomos de alumínio, que você tem essas partículas que são énions. Ou seja, o todo, de acordo com esse experimento, está se manifestando de uma maneira diferente. O que seria esse diferente? Esse diferente seria uma coisa resultado das propriedades coletivas da plaquinha Hall, que não estão nos átomos de alumínio, e cuja palavra atual chama-se énions. Énions seriam umas partículas que não são nem férmions, como os elétrons que preenchem a tabela periódica, nem os bósons, que eram as duas partículas que se supunha que existiam na natureza. Se você tem essa natureza ali em 2 dimensões, tem mais partículas que férmions e bósons. Chamam-se énions. A palavra énions em inglês, any significa qualquer, énion seria qualquerons. Bom, esse é um exemplo do que a teoria de emergência está produzindo atualmente versus o reducionismo nas questões da física quântica. E eu acho que com isso vou parar. Obrigado.